Bom dia! Vamos de mais um devocional de David Leonardo. Não esqueça de colocar nos comentários: eu quero ganhar uma Bíblia, porque já está chegando ao final dos 40 dias do devocional especial de David Leonardo e nós faremos o sorteio e você poderá ganhar uma linda Bíblia. E o tema do nosso devocional de hoje é cuidado para não cair. Leia 2 Samuel capítulo 11 e Provérbios capítulo 4, versículo de 25 a 27. O ser humano é tentado, na maior parte das vezes, por aquilo que vê. Eu sei quais são os meus pontos fracos e é por isso que sei exatamente para onde eu não devo olhar se quiser completar o meu propósito e terminar bem a minha jornada aqui na Terra. Isso porque terminar bem aquilo que iniciamos requer foco. Aliás, não é porque não começamos bem que não podemos fazer com que o nosso fim seja completamente diferente. É possível ver uma história com beleza, alegria e paz, apesar de enfrentarmos alguns tropeços iniciais. E o inverso também pode acontecer. Por algum motivo, supervalorizamos o começo, mas muitas vezes nos esquecemos do fim. Talvez isso ocorra por termos a aparente sensação de que o jogo já está ganho, uma vez que pegamos o embalo certo. Só que o fato de termos avançado e vencido obstáculos no início e meio de nossa jornada não quer dizer que não possamos colocar tudo a perder no final. Estar lá em cima não significa que não se possa cair. É esse sentimento de segurança em nós mesmos que pode nos levar a uma queda brusca. Por outro lado, isso é muito mais fácil de acontecer se mantivermos nossos olhos no alvo. Ao longo da Bíblia, são incontáveis as histórias de homens e mulheres que acertaram e erraram muito em suas caminhadas, e cada uma das páginas da Bíblia não oculta a humanidade dessas pessoas. Muito pelo contrário, tirando Jesus, que jamais errou, todos os outros falharam. Nessa lista quilométrica de nomes, temos a narrativa de mentirosos e traiçoeiros como Abraão e seu neto Jacó, assassinos como Moisés, infiéis e mimados como Sansão, idólatras como Salomão, traidores como Pedro e Judas, e também de adúlteros como o rei Davi. Este último, por exemplo, deveria estar na guerra, como era o costume na época, mas certa vez decidiu ficar em casa e acabou se deparando com uma mulher chamada Batseba. Enquanto esta tomava banho, ela devia ser muito bonita, porém era esposa de um de seus homens. Cego e distraído por seu próprio desejo, Davi não pareceu se importar com isso e acabou dormindo com ela e provocando a morte de seu marido. Todo engano começa justamente quando não nos encontramos no lugar onde Deus nos disse para estar. Como dizia minha mãe, um homem não é levado a uma queda por meio de um grande erro, mas sim por conta de uma série de leves descuidos. É nos pequenos escorregões que achamos ser inocentes que acontecem as conversas que nem deveriam ter começado, as mensagens que não tinham de ter sido enviadas, situações em que nos colocamos e que normalmente pensamos que não tem nada demais. O que não paramos para refletir é que nenhum adultério tem início de cara em um quarto de motel, por exemplo. Começa como algo bobinho e até aparentemente inocente. Porém, é só desse pequeno deslize que Satanás precisa para destruir a nossa história e manchar tudo aquilo que construímos com Deus. Eu me lembro de um conselho que recebi de um grande pastor há alguns anos. Ele me orientou: a maior característica de um homem de Deus é ser irrepreensível. Quando os outros não têm o que falar sobre nós, podem até inventar o que quiserem, ainda que demore, a verdade prevalecerá. Assim, a história que é genuína e pura ficará de pé, e não as mentiras. Você não precisa manchar a sua história, só que, para isso, tem de estar focado naquilo que Deus lhe deu e tem para o seu futuro.
Eu sei quais são as minhas fraquezas e você também sabe as suas. Não permita que os seus olhos cobice algo para o qual Deus não o direcionou. Não deixe que o seu coração vacile ou que as circunstâncias e pessoas o tirem do centro da vontade do Senhor, porque a dor da queda é terrível. Fora que é muito mais fácil cair do que levantar. Não podemos negar o pecado de Davi ou as nossas próprias falhas do passado. Elas acontecem e não podem ser omitidas, mas a palavra de Deus afirma que há esperança. Assim como esse grande rei caiu, ele também se levantou. O nosso maior defeito depois da distração e da queda é nos autocondenarmos sem arrependimento. As Escrituras nos revelam que Davi, ao enxergar o seu erro, reconheceu sua culpa e se arrependeu. Se você caiu e se arrependeu verdadeiramente, existe misericórdia divina para você se levantar. Há perdão de Deus e uma nova chance. É verdade, você precisará ter peito para reconhecer que errou, mas Deus é poderoso para levantá-lo, ainda que o buraco seja muito profundo. Portanto, erga-se, arrependa-se e receba o perdão do céu. Agora, se você está de pé, cuidado para não cair. Vamos orar? Deus, muito obrigada pelo seu perdão. Sei que nada pode me roubar da sua presença, senão a minha distração e pecado. Mas ainda que eu caia, creio que existe uma chance no Senhor. O seu sangue vertido na cruz é o selo que nos dá acesso a isso. Peço que me perdoe pelos tombos que levei. Eu me arrependo e oro neste instante para que o Senhor me lave, levante e restaure. Por favor, coloque os meus olhos somente no alvo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Shalom, graça e paz.